Fala galera maravilhosa, mais uma aula aqui de biologia, hoje com sistema endócrino. Pega aí teu caderno, pega aí teu lápis e vem comigo. Fala meu povo, seja bem-vindo a mais uma aula no meu canal. E hoje, sistema endócrino para você. Já tem aqui uma aula no meu canal sobre sistema nervoso. E esse ano de 2015 eu estou começando as coisas de trás para frente. Geralmente sistema nervoso, sistema endócrino são os últimos sistemas e eu estou colocando como os primeiros. Então já tem uma aula minha aí, ó, tá aqui o linkzinho para você clicar. E se quiser assistir aula sobre o sistema nervoso, que aqui é sistema endócrino. Pois bem, o que é que a gente vai estudar hoje sobre sistema endócrino? Justamente os hormônios. Primeira coisa que você deve saber, Patrick, eu tenho uma grande dúvida com relação à glândula endócrina e exócrina. Você não tem dúvida não, você tinha uma dúvida. A sua dúvida que você tinha era essa, uma diferença fundamental entre glândula endócrina e exócrina. Simples, a glândula exócrina ela tem ducto, onde esse ducto, a própria glândula dá origem a um ducto e a secreção ela vai sair por esse ducto. A glândula endócrina, não. A secreção da glândula endócrina vai cair na corrente sanguínea e vai se chamar hormônio. Essa é a principal diferença aí entre glândula endócrina e exócrina. Em glândula endócrina, no caso, vai secretar hormônio. Então você tem que saber o que é o hormônio. Hormônios são mensageiros químicos, beleza? A partir de agora, bota na sua cabecinha essa informação, que hormônios são mensageiros químicos. O que é que faz um mensageiro? Carrega uma informação. Então pronto, esse hormôniozinho que a glândula vai estar produzindo, nada mais vai fazer a não ser levar uma informação para um determinado órgão-alvo, para um determinado tipo de célula. Então a função dela vai ser essa. Ah, Patrick, é sim. Por isso que o sistema endócrino é bem amiguinho do sistema nervoso, porque ambos ambos têm essa função, né? A função de comunicar os órgãos, comunicar as células com diversas informações. Então, entenda uma coisa, como é que consiste o mecanismo de ação de um hormônio? Uma vez que você sabe que o hormônio é um mensageiro químico, então, como é que acontece o mecanismo de ação? Como é que ele age? O hormônio pode agir de duas maneiras. Tem várias, eu vou dizer aqui duas. O hormônio ele pode ser secretado e esse hormônio percorrer na corrente sanguínea e lá vai até achar aquela sua célula-alvo e esse hormônio se ligar com receptores que se encontram na membrana plasmática. Quando esse receptor ele se liga a esse hormônio, até porque existe uma ligação aí bem padrão, para cada tipo de hormônio vai ter os seus receptores, vai ativar nessa célula diversos acontecimentos. Um dos principais acontecimentos é a produção de proteína. Basicamente é isso que vai acontecer quando um hormônio ativa uma célula. Só que no caso de quando o hormônio ele se liga a receptores da membrana plasmática, acontece a síntese de uma molécula muito importante, a AMP, a monofosfato de adenosina cíclica. É uma molécula, a AMP, que vai estar aí estimulando a produção de proteínas dentro daquela célula. Um outro mecanismo de ação dos hormônios é quando esse hormônio ele não vai se ligar a um receptor. Ele vai passar pela membrana e vai se ligar a receptores que estão dentro da própria célula. Aí quando ele entra dentro da célula, ele se liga a esse receptor, mas também vai estar estimulando a produção de proteínas. Ou você também vê em livros que o hormônio ele estimula a síntese de RNA mensageiro. Então, se você lembra muito bem, a função do RNA mensageiro é produzir proteína. Então, a gente pode afirmar com exatidão que quando a célula é ativada pelo hormônio, a célula vai acabar produzindo proteínas, beleza? O que é que você precisa saber para poder gabaritar a tua prova? Cara, na moral, o nome da glândula e o hormônio que ela produz. Somente isso.
Agora, alguns hormônios têm algumas coisinhas a mais que você tem que saber por curiosidade, porque pode ser que tenha em sua prova. A gente também vai estar aqui dando para vocês essas informações. Então vamos lá conhecer as glândulas. Preparei para você aí um slidezinho bem bacana. E se liga aí, viu? Primeira glândula, segunda glândula e por aí vai. Se liga aí. Show! Ok, então vamos aqui aprender de fato esse negócio que é muito importante para a sua aprovação no vestibulas. Galera, a primeira glândula que a gente vai comentar aqui é a hipófise. Hipófise essa que é uma glândula localizada no sistema nervoso central. Fica aí dentro do encéfalo. Galera, essa glândula tem duas regiões. Olha aqui, ó, apontando a hipófise. A hipófise tem duas regiões, no caso, a hipófise anterior e a hipófise posterior. Note que a hipófise posterior existe esse canal aqui, ó, que dá acesso ao hipotálamo. O que isso quer dizer? Que a hipófise posterior, que chamamos de neurohipófise, vai secretar hormônios que são sintetizados no hipotálamo. E a hipófise anterior, que chamamos de adenohipófise, ela vai secretar hormônios que ela mesma sintetizou. Então, vamos aqui conhecer os hormônios da adenohipófise, hormônios esses que são produzidos pela própria hipófise. Primeiro hormônio é o TSH, é o hormônio tireoide trópico ou também hormônio tireoide trófico. E a função desse hormônio, pessoal, é a de estimular a glândula tireoide a produzir seus hormônios, o T3 e o T4. Ou seja, o TSH é o hormônio que estimula a produção de hormônios da tireoide. O ACTH também vai ser um hormônio que vai estar estimulando a produção de outros hormônios, só que no caso o ACTH, também chamado de adrenocorticotrópico, ele vai estimular a produção de hormônios do córtex da suprarrenal, lá nos rins. As suprarrenais vai ter o córtex e vai ter a medula, você vai ver isso daqui a pouco, mas o ACTH, ele estimula a produção dos hormônios do córtex da suprarrenal. No caso, vai ter a aldosterona e o cortisol, que a gente também vai estar comentando sobre eles. Então, o ACTH vai ser esse hormônio que vai estar estimulando essa ação. O FSH e o LH são dois hormônios, pessoal, que na realidade eles atuam praticamente na mesma região, que no caso são lá nas gônadas, lá nos testículos, lá nos ovários. São muito importantes para o desenvolvimento dessas estruturas e são hormônios que eu chamo de, de gonadotrópicos, porque vão estar justamente estimulando a produção de hormônios ou estimulando a liberação de gametas. Olha só, o FSH, pessoal, ele é muito importante porque ele vai promover a espermatogênese, a gametogênese, ele vai estar estimulando a produção de gametas, beleza? O LH, ele vai ser importante porque ele vai promover, além da ovulação, é um hormônio aí fundamental para a ovulação, no caso das mulheres, mas ele vai ser importante para estimular a produção de hormônios pelas gônadas. Beleza? Então, o FSH vai estar estimulando a produção de gametas, enquanto o LH, o hormônio luteinizante, vai estar estimulando a produção de hormônios, como a testosterona, a progesterona e o estrógeno. Beleza? Olha só que bacana aqui mais alguma coisa que eu quero contar para vocês. O GH. GH é um hormônio do crescimento, também chamado de somatotrofina. Esse hormônio aí ele é importante porque ele vai estar estimulando a produção do nosso crescimento, tá ligado? Beleza. Um detalhe importante sobre o GH que eu queria que você soubesse é o seguinte: pessoas que têm no seu desenvolvimento, pessoas que têm dificuldade em produzir o GH, então são pessoas que vão ter dificuldade de crescimento, vão ter o que chamamos de nanismo.
Outras pessoas vão ter uma produção exacerbada desse hormônio, então não vão ser anãs, vão ser gigantes, então vai ter o gigantismo. Então o nanismo e o gigantismo vão estar também ligados à produção ou à não produção desse hormônio GH. Uma outra coisa bacana que acontece é o seguinte: o nosso corpo, após ele atingir aquele tamanho lá padrão e tal, pode acontecer algum mecanismo que o hormônio ele aumente a sua quantidade de produção e algumas partes do meu corpo sofram crescimento. Tipo, o dedo começa a inchar, a testa, os próprios pés, enfim. Esses crescimentos que acontecem após o nosso desenvolvimento é o que chamamos de acromegalia. A acromegalia justamente é esse crescimento anormal de algumas partes do nosso corpo. Quem aqui já teve a oportunidade de ver alguém na rua desse jeito, eu já tive e eu acho também que você já teve. Então, esse é um pequeno detalhe sobre o hormônio GH que eu queria que você soubesse. Outro hormônio bacana é a prolactina, que justamente vai ser um hormônio aí que vai estar estimulando a produção de leite lá pelos alvéolos dos seios. Pode até parecer estranho, né? Esse nome alvéolos dos seios, mas é porque é esse nome mesmo que recebe. Então vai estar estimulando aí a produção de leite com o hormônio prolactina, beleza? Outros hormônios da hipófise, que já vão fazer parte aí da neurohipófise, são hormônios que são produzidos pelo hipotálamo e são secretados pela hipófise posterior, que no caso é a neurohipófise. Então a neurohipófise ela não vai produzir hormônios, ela vai só armazenar para poder secretá-los. Nós temos o ADH, o hormônio antidiurético. Esse hormônio aí a gente já viu ele em sistema excretor, ele é um hormônio que vai estar envolvido no controle osmótico, ou seja, ele vai estar reabsorvendo a água nos rins. Outro hormônio é a ocitocina, que estimula a contração do útero. Esse hormônio é muito importante para as mulheres porque atua no momento do parto, para poder a criancinha sair lá numa boa. Além também de ajudar também no processo de produção de leite. Então, esses hormônios aí são os hormônios da hipófise. Próxima glândula que eu quero comentar com vocês é a tireoide, tireoidea e como você queira chamar. Essa glândula aí fica localizada aí próximo à nossa traqueia, fica aí perto do que chamamos de proeminência da laringe. Então ela vai estar produzindo dois hormônios que são muito conhecidos, que é o T4 e o T3. O T4 é o que o livro chama de tiroxina. Ambos esses hormônios vão estar ligados a processos metabólicos, exatamente. Vão estar aí estimulando a oferta ao consumo de oxigênio, estimulam a frequência dos batimentos cardíacos, aumentam o fluxo sanguíneo. Em outras palavras, são hormônios que estimulam a respiração celular, a utilização da glicose para a produção de energia. Então, são hormônios ligados ao metabolismo. Mas tem algo importante também que eu quero que você saiba. Fala de hormônio da tireoide, não tem condição da gente se reportar aqui sobre dois quadros, né? O quadro chamado do hipertireoidismo e o quadro chamado do hipotireoidismo. Quando o camarada tem uma grande quantidade de hormônios tireoide sendo produzido, tem um metabolismo alto, ele é magro, come muito e está ali metabolizando muito, esse indivíduo aí ele pode estar sujeito a ter um quadro de hipertireoidismo, certo? Esse hipertireoidismo também pode promover o crescimento da glândula tireoide. Existe até uma doença chamada de doença de Graves, que está voltada justamente ao hipertireoidismo. Uma outra doença, um outro quadro bem conhecido é o quadro do hipotireoidismo, que já é quando você tem um metabolismo baixo, justamente está tendo dificuldade aí em produzir o hormônio, está faltando iodo, por isso que tem aqui no Brasil a lei que o sal tem que ser iodado, mas existem vários fatores para poder acontecer o hipotireoidismo. Um deles é a carência de iodo, que também vai estar promovendo o crescimento da glândula tireoide, vai causar o que chamamos de bócio endêmico. E tem até uma doença de, deixa eu pescar aqui, porque senão diga errado o nome. Doença, cadê? Não é doença. Doença de Hashimoto. Essa doença também é bem conhecida, doença de Hashimoto,
que vai estar ligada ao hipotireoidismo, beleza? Mas hoje em dia já tem cirurgias para poder tratar desse negócio. Então, esse pequeno detalhe aí é importante que você nunca esqueça, beleza? Outro hormônio bacana que essa glândula também produz é a calcitonina. Esse hormônio ele é bom, ele é importante porque ele vai diminuir as concentrações de cálcio na corrente sanguínea. E você vai ver que quando a gente fala de uma outra glândula chamada de paratormônio, que ela é produzida pela paratireoide, o paratormônio, esse hormônio e necessariamente o hormônio calcitonina, eles vão ter uma ação antagônica. Eu vou explicar o porquê. Olha só, a glândula paratireoide ela fica atrás da traqueia, são 4 glândulas que vão estar liberando o hormônio paratormônio. Esse hormônio ele vai aumentar a quantidade de cálcio no sangue. Então, gente, existe aí um mecanismo muito bacana com relação à calcitonina e ao paratormônio. Olha só isso também que você tem que saber. Os hormônios, eles têm um controle de feedback. Quando está produzindo muito, ele para. Quando está produzindo pouco, ele volta a produzir. Mas sempre, na maioria das vezes, um hormônio ele vai estar estimulando a produção de outro hormônio ou a inibição de outro hormônio. Um caso típico aí acontece entre a calcitonina e acontece com o paratormônio. Enquanto a calcitonina ela promove a diminuição de cálcio na corrente sanguínea, o paratormônio ele aumenta. Então fica nessa. Quando existe uma grande quantidade de cálcio na corrente sanguínea, a glândula tireoide produz a calcitonina para poder diminuir a concentração de cálcio. No caso, os ossos, eles vão depositar cálcio. Mas quando acontece que diminui muito a quantidade de calcitonina, vai acontecer a produção do paratormônio para poder aumentar a quantidade de calcitonina. Então fica nessa. É importante que você saiba que isso acontece no nosso corpo. Essas produções de hormônios que vão estar regulando a quantidade de cálcio e a quantidade de outras moléculas dentro da nossa corrente sanguínea, tá ligado? Próxima glândula é a glândula pancreática ou pâncreas. Olha aí a imagem do pâncreas. O pâncreas que é uma glândula mista. Exatamente, é uma glândula mista porque vai estar... ela é uma glândula que tem função endócrina e função exócrina. A parte endócrina dessa glândula são as ilhotas pancreáticas, que vão estar aí produzindo hormônios muito bacanas como a insulina, proveniente das células beta. A insulina essa que ela é importante justamente para transportar a glicose para o interior da célula. Ou seja, quando você come, aumenta a concentração de glicose. Então a insulina ela vai diminuir a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Então ela vai estar aí com ação hipoglicêmica. Um outro hormônio também produzido pelo pâncreas através das células alfa é o glucagon. O glucagon que vai ter também ação antagônica com a insulina, vai ser o oposto. O glucagon ele vai ter uma ação hiperglicêmica, ele vai aumentar a quantidade de glicose na corrente sanguínea, porque ele vai estar fazendo a glicogenólise, a gliconeogênese. Glicogenólise é a quebra do glicogênio hepático, liberando moléculas de glicose para a corrente sanguínea. Também vai estar promovendo a glicogenólise, que é a produção de glicose a partir de moléculas aglicanas, ou seja, de alguns aminoácidos aí que são convertidos em carboidrato. Então, insulina e glucagon são hormônios que têm ação antagônica. Mas também tem algo bacana que eu queria que você soubesse sobre esses hormônios. Falou em pâncreas, não tem como a gente não falar de diabetes. Olhe, insulina, esse negócio, sempre que você escutar o nome insulina, vem logo na nossa cabeça doenças como diabetes. Eu queria só dizer para você um toque bacana, geral. Com relação à insulina e à glucagon, o mecanismo dos dois vai ser semelhante ao mecanismo da calcitonina e do paratormônio. Vai ser naquela, um vai estar regulando lá o outro para controlar a quantidade de glicose no sangue. Então, enquanto a insulina, ou melhor, promove a diminuição da concentração de glicose na corrente sanguínea, o glucagon vai promover o aumento da concentração de glicose na corrente sanguínea. Então ficam nessa. Agora pode acontecer o que chamamos de diabetes mellitus. Eu vou chamar aqui mellitus.
A diabetes mellitus, pessoal, ela pode acontecer e pode prejudicar na regulação da glicose na corrente sanguínea. Porque veja só, nós temos um quadro bem conhecido de glicose de diabetes mellitus, que no caso é o que chamamos de diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é quando o pâncreas ele para de produzir o hormônio insulina. Se o pâncreas ele parou de produzir o hormônio insulina, então vai aumentar na corrente sanguínea a concentração de glicose, uma vez que elas não vão estar conseguindo entrar dentro da célula, porque quem vai promover isso vai ser a insulina. Então, o diabetes tipo 1 é quando o pâncreas ele para de produzir a insulina. Um outro quadro é o de diabetes tipo 2. Esse diabetes tipo 2, pessoal, ele já acontece com pessoas assim, depois de 30, 40 anos, 50, que é quando o pâncreas ele diminui a quantidade de insulina que ele produz. Então, se o pâncreas ele vai parando aos poucos, ele não vai deixar de produzir a insulina, mas ele vai parar aos poucos, e essa parada, essa diminuição da quantidade de insulina que ele produz, também vai estar comprometendo na concentração de glicose na corrente sanguínea. Então, o tipo 1 de diabetes tipo 1, o pâncreas para de vez de produzir insulina. No diabetes tipo 2, o pâncreas diminui a concentração, diminui a produção de insulina. Existe também o que chamamos de diabetes insípidos. Já é aquele tipo de diabetes que é voltado já ao sistema renal. A gente vai estar liberando muita urina, justamente porque não está acontecendo um processo de reabsorção de água, por algum motivo. E a urina ela vai estar eliminando muita quantidade de glicose. Então a gente vai estar perdendo muita glicose pela urina. Isso aí também pode caracterizar um quadro chamado de diabetes insípidos, beleza? Suprarrenais, outra glândula aí que vai estar dividida com dois tipos de hormônios diferentes. Um que vai ter que ser influenciado por hormônios vindos lá da hipófise e outra que vai ter uma ação mais autônoma, não vai estar dependendo de ninguém para poder estar sendo produzido. Nós temos os hormônios do córtex, da suprarrenal, que esses sim devem ser, a sua produção ela é estimulada através de outro hormônio, que nós temos os mineralocorticoides. Nós temos a aldosterona, que é um hormônio que aumenta a reabsorção de sódio. Esse hormônio aí vai estar também atuando lá nos néfrons, nos túbulos dos contorcos proximal e distal. Ele vai estar lá promovendo a reabsorção de sódio, além também de estar ajudando a controlar o pH do sangue. Isso é importante você saber. Temos também os glicorticoides, os glicocorticoides, que também vão estar aí produzindo o que chamamos de cortisol. Esse bichinho aí é muito importante, está relacionado com o nosso anti-inflamatório natural. Ele estimula a glicogenólise também e também estimula a gliconeogênese. Glicogenólise e gliconeogênese eu já expliquei o que é. E nós temos os hormônios da medula, que é a adrenalina e a noradrenalina, que são aí hormônios que também têm função de neurotransmissor e são hormônios do medo, rapaz. Olha aí, você produz esse hormônio aí em situações emergenciais para você liberar muita glicose para a corrente sanguínea, para fazer respiração celular e você ser forte para poder superar aquela situação de perigo. Outros hormônios vêm aqui das gônadas. Nós temos os testículos e os ovários. Testículos e ovários, no caso dos testículos, vão estar produzindo a testosterona, hormônio aí por demais importante para o desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos, os traços masculinos, também aí o próprio amadurecimento do gameta. Os ovários vão estar produzindo a progesterona. E depois o corpo lúteo vai estar liberando aí o estrogênio, que são hormônios que vão estar preparando lá o útero para o momento da implantação. Então, essas são as funções que eu gostaria que você soubesse sobre os hormônios das glândulas endócrinas. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Fiz o vídeo hoje mais ou menos assim e tal. Queria também dizer que o programa que eu estou usando para poder filmar os slides é um programa horrível, mas eu espero que vocês estejam gostando, é o que eu posso oferecer. Lembrando que sou eu que faço, minha gente, sou eu que faço esses vídeos. Dá um trabalho da bexiga, mas eu tenho certeza que está lhe ajudando. Então, vamos também me ajudar, né? Ou melhor, vamos também ajudar a outras pessoas a me encontrarem e assistir os meus vídeos.
Então dá uma curtida aí, comenta aí esse negócio e fica todo mundo feliz, beleza? Galerinha, valeu e foi boa!